Uma jam session é quando os músicos se juntam para tocar e eles não têm um plano muito bem definido do que vai acontecer. Eles podem até ter um repertório, podem até convencionar algumas coisas, mas em uma jam session, o principal, o mais fundamental é o improviso. É a espontaneidade, é a criação que esses músicos vão fazendo. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa que é um pouco diferente do que eu normalmente faço aqui no canal. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa parecida com uma jam session verbal. Eu vou falar sem um roteiro muito estabelecido, sem muitas coisas prontas, porque eu vou falar sobre coisas que me incomodam e coisas que eu sinto e coisas que eu preciso tirar do meu peito. E eu acho que isso não cabe muito bem no canal principal do Antídoto, então eu vou deixar aqui no canal secundário. Bom, hoje uma moça que é fã do Antídoto me escreveu e me disse o seguinte, que o professor dela tinha perguntado o que é filosofia e ela pensou em pedir minha ajuda para responder essa pergunta. Bom, quando eu recebi essa mensagem, a minha cabeça se encheu de ideias, porque essa pode parecer uma pergunta fácil de responder, mas ela não é. É como se alguém perguntasse para você o que é uma banana. Você pode dizer várias características da banana, mas é difícil definir o que uma banana é. Eu posso dizer que é uma fruta, mas tem várias coisas que são frutas. Eu posso dizer que é amarela, mas tem várias frutas que são amarelas. Eu posso dizer que é uma fruta que é meio cremosa e que é fácil de descascar, mas ainda assim eu não estou definindo exatamente o que é uma banana. A filosofia é mais ou menos parecida. Eu posso dizer várias características que ela tem, mas é difícil para mim, ainda mais porque a minha principal formação não é em filosofia, definir o que é filosofia. Quando eu escuto essa pergunta, eu acho que eu sei o que é filosofia. Assim como eu acho que eu sei o que é uma banana, mas definir a filosofia e definir a banana são duas coisas particularmente difíceis para mim. Existe na arte e no design um conceito que se chama espaço negativo. Esse conceito funciona mais ou menos da seguinte maneira. Se eu quero desenhar uma banana num espaço preto, ao invés de eu fazer isso, eu posso excluir do meu desenho tudo que não for uma banana e aquele espacinho que vai ficar sobrando ali vai ter o formato da banana. Então, eu não estou desenhando a banana propriamente dita, eu estou mostrando tudo o que não é aquilo e o que sobrou é que vai formar a imagem da banana. É meio difícil explicar, é mais fácil você ver. Então eu acho que eu vou deixar a imagem que compõe esse vídeo como um espaço negativo, e aí fica mais fácil, olhando para essa imagem, de entender esse conceito. Eu vou tentar usar um pouco do espaço negativo para explicar o que é filosofia. E além disso, eu vou usar a etimologia da palavra. Etimologia é um estudo das raízes das palavras. É um estudo que vai buscar a história que essa palavra tem e entender de onde é que essa palavra veio. Então, bom, vamos começar por aí. Filosofia, como muita gente sabe, vem do grego philos, que quer dizer amor, e sofia, que quer dizer conhecimento. Se eu não estou enganado, talvez eu esteja, quem fez essa definição foi Pitágoras há uns 2500 anos na Grécia Antiga. Então, para entender o que significa etimologicamente filosofia, a gente precisa entender o que é amor e o que é conhecimento dentro das raízes etimológicas dessa palavra. Philos é um tipo de amor que é um amor profundo e respeitoso. Philos não é uma paixão maluca, desenfreada. Philos é algo que você respeita, que você dá valor, que você tem um companheirismo, que você tem uma amizade, que você tem um compromisso. Sofia significa conhecimento, mas não é também qualquer tipo de conhecimento, não é qualquer tipo de sabedoria. Sofia significa um tipo de conhecimento que ele é adquirido, que ele é desenvolvido. Então, por exemplo, a habilidade que um músico tem quando ele domina muito bem o seu instrumento é um tipo de sofia. Então tem a ver com as coisas que você realmente domina, com as coisas a que você se dedica.
tem a ver com aprendizado, tem a ver com sabedoria. É um conhecimento que ele tem sentido e não um monte de informação solta. Então, etimologicamente, é isso que significa filosofia. É amor, num sentido respeitoso, dedicado e profundo, ao conhecimento, num sentido elevado e desenvolvido. Muitos campos do conhecimento saíram da filosofia e hoje são campos independentes. Então, antigamente, na Grécia, a filosofia comportava um monte de coisa que hoje em dia talvez a gente não pense mais como sendo filosofia. Então, isso me ajuda a entender e a explicar o que é filosofia, mas não resolve totalmente. Então, é por isso que eu vou usar a outra forma de definição que eu falei agora há pouco, que é o espaço negativo. Eu vou tentar mostrar o que é o contrário de filosofia e, através da oposição disso, tentar deixar mais claro o que é filosofia. Tem uma onda de anti-intelectualidade e de obscurantismo muito forte, tomando conta de muitos lugares, e um deles é o Brasil. De certa forma, isso parte do governo. Tem várias atitudes do governo que apontam para isso, e algumas delas são muito preocupantes, como, por exemplo, o corte de verbas para toda a parte crítica da educação, o patrulhamento ideológico dos professores, movimentos como Escola Sem Partido, que na verdade são bem partidários, as péssimas condições de trabalho dos professores, que não é por acaso estão entre as profissões do mundo com o maior índice de estresse, de ansiedade, de depressão, de burnout. Várias figuras públicas, incluindo aí o nosso presidente e muitas outras pessoas do governo, que parece que mentem mais do que falam a verdade, para justificar ações que nenhum técnico que realmente estudou os assuntos que envolvem aquelas ações jamais aprovaria, e com isso criando vários falsos diagnósticos. Quero dizer, pegando um problema que de repente existe de verdade e apontando a causa desse problema em uma coisa que de repente não é bem a causa desse problema, e usando para isso o senso comum ou uma evidência anedótica para tentar justificar esse espantalho. Como, por exemplo, tirar dinheiro dos cursos de filosofia. Ora, quanto por cento do dinheiro que o Brasil gasta com educação vai para filosofia? Será que chega a 1%? Não chega. Será que chega a 0,5%? Não chega. Então, cortar esse dinheiro não vai resolver os problemas de verba da educação e não vai nem ajudar substancialmente a resolver isso. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o Trump cortou vários programas culturais e educativos com o pretexto de reduzir os gastos públicos, só que alguns outros gastos públicos, que são muito maiores e completamente dispensáveis, ele não mexeu ou até aumentou. Então, assim, é um espantalho que está sendo criado. Na verdade, esse dinheiro não é um dinheiro relevante dentro do que gasta o governo. É uma parcela muito, muito, muito pequena. Acabar com os cursos pagos pelo Estado de filosofia não vai fazer uma diferença significativa no orçamento. A razão é outra. A razão é um combate à filosofia. Quando o presidente aponta como guru um filósofo auto-intitulado que os outros filósofos não reconhecem como filósofo, isso é um ato de anti-intelectualidade. Quando um canal do YouTube qualquer se opõe ao consenso acadêmico que se tem sobre um assunto, e isso me inclui, vocês podem me colocar nisso. Se você acredita mais nesse canal do YouTube, você está sendo anti-intelectual, você está sendo obscurantista. Quando o governo sucateia o IBGE, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, da Cultura, do Meio Ambiente, o governo está sendo obscurantista. Mas isso não vem só do governo. O Trevor Noah é um apresentador de TV da África do Sul, que mora nos Estados Unidos. E ele é muito politizado e ele também é comediante, então ele sabe muito bem falar as coisas de uma maneira que é engraçada, mas que muitas vezes traz uma reflexão um pouco mais complexa. E ele estava falando sobre o Trump. E ele estava falando que muitas pessoas apontam o Trump como a causa dos grandes problemas que os Estados Unidos estão enfrentando e vários outros lugares. E ele disse que ele acha que não, que o Trump não é a causa desses problemas. E que ele gostaria muito que fosse, porque se o Trump fosse a causa de todos esses problemas,
Você tiraria o Trump e estaria tudo resolvido. Não é que o Trump não cause problemas, ele causa. Só que ao mesmo tempo, ele chegar à presidência dos Estados Unidos é a consequência de problemas muito mais estruturais do que ter um cara maluco lá em cima. O pessoal que acredita que o nazismo era de esquerda, o pessoal que acredita na Terra plana e várias outras dessas teorias da conspiração, alguns coaches, ou pelo menos os que querem roubar o lugar dos psicólogos e dos terapeutas que estudaram para isso, todas essas pessoas são sintomas do mesmo problema, que é esse anti-intelectualismo e esse obscurantismo. Filosofia, para mim, é o contrário disso. Anti-intelectualismo, o ódio ao estudo, o ódio à intelectualidade, é o contrário da filosofia. A filosofia é o amor ao conhecimento. E o amor não só de uma forma emocional, um amor que você leva a sério, um amor que exige dedicação, um amor que exige esforço, um amor que exige respeito. E não é qualquer conhecimento. Em outro momento eu vou falar sobre como a filosofia pode ser útil. Mas eu já adianto agora que todo esse anti-intelectualismo que está envenenando a gente, uma das coisas que a filosofia serve é para resolver ele.